Oi, gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Turma, nós começamos a ver, então, a parte da histologia vegetal. Nós falamos na primeira aula dessa matéria sobre os meristemas primários e secundários. Falamos que os meristemas primários são aqueles que fazem a planta crescer em altura, em comprimento. Esses meristemas primários, eles são conhecidos como protoderme, procâmbio e meristema fundamental. A protoderme forma a epiderme. O procâmbio forma o xilema e o floema primários, os primeiros. E o meristema fundamental, ele forma parênquima, colênquima e esclerênquima. Nós vamos começar a ver hoje os tecidos de revestimento, que é a epiderme e o suber. Nós vamos começar a ver também os tecidos de sustentação, que são o colênquima e o esclerênquima, e os tecidos de condução, os nossos famosos xilema e floema. Então, vamos começar com os tecidos de revestimento. Eu também chamo de tecidos de proteção, já dando a função deles, revestir, proteger. Eu também chamo de sistemas de tecidos tegumentares. Novamente, eu vou fazer uma analogia com os tecidos animais. Gente, planta também tem epiderme. E a epiderme da planta, o revestimento, tem a mesma função que a epiderme dos vegetais, que a pele dos vegetais. É proteger, primeiramente, tá? Mas essa função de proteção não é a única função da epiderme e nós vamos ver mais adiante, tá bom? Então, observe aqui o meu slide. A epiderme, junto com o suber, são tecidos de revestimento na planta. Qual é a diferença, Cris? A diferença, gente, é que a epiderme, ela é encontrada nas partes jovens das plantas. Ela é encontrada lá no ápice da raiz, lá no ápice do caule, nos brotos, porque a epiderme, ela vem do meristema primário, chamado de protoderme. A origem da epiderme é a protoderme. Proto é o que vem antes, derme, pele, né? Então, essa protoderme é um meristema primário que forma a epiderme. E a epiderme, ela é formada de células vivas. À medida em que a planta vai crescendo e ficando velha, essa epiderme vai ser substituída pelo suber. O suber, ele tem origem no meristema secundário chamado de felogênio. Lembrem-se que o felogênio, ele forma o suber para fora, para o lado externo, e ele forma a feloderme para dentro. A feloderme é um tecido de preenchimento. Então, o suber, gente, que é a casca da árvore, ele é formado quando a árvore está mais velha. Se você pensar aí na sua cabeça, quando a planta está muito jovem, ela não tem casca ainda. Ela tem o caule verde. Então, ela tem epiderme. À medida em que essa planta vai envelhecendo, vai formando-se a casca, que é o suber. E quem forma o suber não é mais o meristema primário, é o meristema secundário, que é aquele que vai fazer a planta engrossar, engordar, crescer em espessura. O suber, diferentemente da epiderme, ele é formado por células mortas. Obviamente, essas células nascem vivas, mas quando elas envelhecem, há um composto chamado suberina que vai se depositando na parede dessas células que formam o suber. E a suberina, gente, ela vai matando as células, tá bom? A suberina é um composto lipídico. Então, você já pode ter em mente que essa suberina, na parede celular lá do suber, ela já vai impedir a perda de água. Porque água e lipídio não se misturam, nós sabemos disso. Ok? Resumindo, então, esse primeiro slide que é importante. Epiderme e suber são os tecidos de revestimento da planta. A epiderme reveste os tecidos jovens, o suber os tecidos reveste a parte mais velha da planta. A epiderme vem da protoderme, que é o meristema primário. O suber vem do felogênio, que é o meristema secundário. O suber é morto, a epiderme é viva. Certinho? Adiante. Bom, vamos então falar primeiro da epiderme e depois do suber.
Turma, a epiderme das plantas, ela é formada por uma camada de células justapostas. A epiderme dos animais também apresenta células justapostas, células unidas. Por quê, gente? Para impedir a entrada de patógeno dentro da planta. Então, observe aqui essa imagem da esquerda. É um corte de folha de planta e eu quero te mostrar a epiderme aqui, ó. Essa camada de células azuis aqui em cima é a epiderme. E, obviamente, tem epiderme também na parte de baixo dessa folha. A epiderme é uma só. Então, ela reveste a parte de cima e também a parte de baixo da folha. Observe que é uma camada de células bastante unidas para proteger, para impedir a entrada de patógenos. Certo? Quando eu retiro a epiderme da folha e observo, eu vejo essa imagem aqui. Olha que imagem bonita, turma. Essa imagem, ela é um tecido, porque é formado de várias células, e é um tecido chamado de epiderme. É um tecido de revestimento, de proteção. E eu consigo observar aqui, ó, delimitado em azul, cada célula que forma a epiderme. Então, veja que a epiderme ela é formada por células diferentes, olha. Essa aqui, por exemplo, é uma célula epidérmica chamada ordinária ou comum. E eu percebo que na epiderme da folha tem essa estrutura aqui, ó, que eu estou circulando, e ela se repete em vários locais da epiderme. É o famoso estômato. É o poro da folha, é o poro que fica na epiderme, que deixa entrar o gás carbônico para a planta conseguir fazer a fotossíntese. E é também pelo estômato, essas células da epiderme, que saem o vapor de água da transpiração e que sai o oxigênio que vai para a atmosfera. Olha que linda essa imagem, turma. Tudo que você está vendo corado em azul é parede celular de celulose. Os estômatos, eu vou falar mais para frente em detalhes, são poros importantíssimos para a sobrevivência da planta, para a realização de fotossíntese de transpiração. Ele que faz as trocas gasosas. Então, pelos estômatos transitam gases, certo? A epiderme, ela também pode apresentar estruturas que nós chamamos de anexos. São os anexos da epiderme: a cutícula, os acúleos, os tricomas, os estômatos, que eu acabei de mostrar para vocês, os hidatódios. Então, nós vamos ver cada um desses anexos agora e entender que a epiderme das plantas tem uma função muito além da proteção e revestimento. Ok? Então, adiante. Anexos epidérmicos. Vamos começar com a cutícula, tá? Observe aqui, gente, esse esquema aqui da direita. Eu tenho nesse desenho um corte de folha novamente. Observe aqui, ó, na ponta da caneta eu tenho a epiderme. Aqui na ponta da caneta embaixo eu também tenho epiderme, então uma camada de células justapostas. Perceba que acima da epiderme, aqui em amarelo, eu tenho uma linha de um anexo que é a cutícula. A cutícula, ela está do lado externo da epiderme, de fora da epiderme. Essa cutícula, ela é de natureza lipídica, ou seja, a cutícula, ela é formada de lipídios. Lipídios e água não interagem entre si. Logo, essa cutícula tem função de evitar a perda de água. Você vai imaginar que a planta não sai do lugar, então ela está o dia inteiro embaixo de um sol escaldante, de meio-dia às 3 da tarde. Como é que ela faz para não morrer desidratada, sendo que o sol, o calor, tende a retirar a água dessa planta? Quando a água ela passa por entre as células e chega na epiderme, ela encontra a cutícula, que é de lipídio. E aí não há interação química entre a cutícula e a água por terem naturezas químicas diferentes. Lembra? A água é polar e os lipídios são apolares. Logo, a cutícula protege a planta da perda de água. É uma adaptação, né, gente? E nessa figura da da esquerda, eu tenho uma fotografia de parte da planta. E aqui em vermelho, ó, vocês percebam que eu tenho a cutícula cobrindo a epiderme, ajudando a evitar essa perda de água. Bonito? Maravilhoso. Quem diria que as plantas tivessem tantas coisas assim e você nem gostava delas?
Abram a mente, tá, turma? Abram a mente para o mundo em que vocês vivem. Adiante. Outro anexo epidérmico importantíssimo, gente, são os acúleos. Acúleos não são espinhos. Ah, Cris, mas não é espinho de roseira isso aí? Popularmente falando, sim, gente, mas biologicamente falando, a roseira não tem espinhos, a roseira tem acúleos. Por quê, Cris? Porque espinhos, eles não têm origem na epiderme, já os acúleos, sim. Por isso que é muito fácil arrancar o espinho de uma roseira, que são acúleos, na verdade. Eu consigo pegar o meu dedo e tirar isso aqui, ó, com bastante facilidade. Por quê? Porque esses acúleos, que vocês conhecem como espinhos, mas são acúleos, os acúleos, eles são anexos epidérmicos. Então, eles são formados a partir da epiderme. Por isso que é fácil destacar um acúleo do caule da roseira. Certo? E qual é a função desses acúleos? Proteção da planta, principalmente contra os herbívoros, os animais herbívoros que se alimentam de plantas, né? Quando um animal ele vê uma planta com espinhos, ele não se arrisca porque ele sabe que ele vai se machucar. Então, esse acúleo tem função de proteção contra herbivoria. E, gente, além dos acúleos serem anexos epidérmicos, com essa função de proteção contra os herbívoros, lá nas raízes das plantas existem os famosos pelos radiculares. São pelos cuja função é a absorção de água e sais minerais. A água entra pelos pelos e cai no xilema. E o xilema leva essa água para toda a planta. Só que esses pelos radiculares, isso aqui é uma foto, ó, na ponta da caneta. É uma foto de vários pelos da raiz, os pelos radiculares. E aqui no esquema, observe que esses pelos, ó, eles são, na verdade, uma extensão das células da epiderme. Então, eu digo que os pelos radiculares, eles são anexos epidérmicos, porque eles são formados a partir da epiderme. Então, a função desses pelos é a absorção de água e sais. Então, já vimos cutícula, acúleos e os pelos radiculares como anexos epidérmicos. Perceba que cada estrutura tem uma função diferente. Então, a epiderme das plantas, ela tem várias funções. Bem? Adiante. Além dos pelos radiculares, turma, há outros pelos, tá? Como esses aqui, ó, na ponta da caneta, esses outros aqui, são pelos, gente, cuja função é bastante variada. Aqui na figura da esquerda, eu tenho uma planta insetívora, tá? E observe que a folha da planta insetívora, ela tem vários pelos glandulares, ó, tem uma bolinha na ponta deles. Dentro dessas bolinhas existem enzimas digestivas. Então, são pelos com função de fazer a digestão. Quando uma mosquinha pousa aqui, ela vai ficar agarrada e as enzimas que estão dentro desses pelos vão começar a digerir a mosquinha e essa folha ela vai absorver principalmente nitrogênio do corpo dessa mosca. Então, as plantas insetívoras têm pelos, ó, com função de digestão enzimática. É uma adaptação? É uma adaptação para esse tipo de planta. Outras plantas, gente, possuem pelos também, com essa pontinha cheia de substâncias, só que são substâncias urticantes, como a urtiga. A planta chamada de urtiga, ela tem esses pelos e quando a gente encosta aqui, ele vai machucar. São pelos que vão soltar uma toxina. Então, a função é defesa. Então, são pelos para defesa, certo? E, gente, tem inúmeros outros tipos de pelos que se eu fosse ficar aqui, nossa, eu ia ficar aqui um tempão me deliciando com vocês, porque é uma matéria que eu adoro, vocês sabem. Mas a urtiga tem esses pelos urticantes, tá? Algumas plantas bastante cheirosas, como, por exemplo, o manjericão, como, por exemplo, a lavanda. Quando eu passo a mão na folha delas, tem vários pelos desses aqui, aí eu estouro esses pelos quando eu passo a mão e aquele cheirinho gostoso se volatiliza, né? É aquele cheirinho gostoso, ele passa para o estado gasoso e aí vem o perfume. Muitas plantas perfumadas têm essa estrutura aqui para guardar o perfume. Isso é muito interessante, né? Adiante.
Na epiderme também existem os famosos estômatos. Os estômatos, gente, são estruturas cuja função é transpiração e também trocas gasosas. Então, aqui na figura da esquerda, eu tenho uma fotografia da epiderme de alguma planta e eu consigo ver aqui a parede celular delimitando células alongadas e também estômatos. O estômato, ele é uma estrutura formada por duas células, uma de frente para a outra. Então, observe aqui na foto da direita. Um estômato é formado por duas células chamadas células guarda. Elas têm formato assim de banana, ó. Uma tá de frente para a outra. E quando essas células se afastam, abre-se um buraco aqui entre elas, que é chamado de poro ou ostíolo. Aqui eu tenho um estômato aberto e aqui ele está fechado. E perceba que dentro das células guarda tem esses pontinhos verdes que são os cloroplastos. Logo, os estômatos eles fazem fotossíntese. A função, quando esses estômatos se abrem, entra gás carbônico, sai vapor de água, sai gás oxigênio. Entra gás carbônico para a planta fazer a fotossíntese, sai vapor de água da transpiração e sai oxigênio da fotossíntese. Quando ele está fechado assim, ó, não entra e não sai nada da planta. Os estômatos são importantíssimos, gente. Imagine floresta amazônica, quantas árvores jogando vapor de água para a atmosfera. Esse vapor de água vem aqui para Minas Gerais e traz chuva para a gente. Os chamados rios aéreos. Esses rios aéreos, eles são formados porque as plantas da Amazônia tiram a água do solo e essa água sai pelos estômatos, vai para o ar e faz chover aqui em Barroso, no Bichinho. Lindo, maravilhoso entender isso, gente. Eu brinco com os alunos que o essencial é invisível aos olhos. E é invisível mesmo, só consigo ver com o microscópio. Lindo. Gente, maravilhoso. Eu fico encantada de ensinar isso para vocês. Os estômatos são lindos, maravilhosos. Certo? Adiante. Bom, vocês que vão fazer provas para medicina, tá? Tem que memorizar essas estruturas. Apareceu o desenho de um estômato, tem que saber que é um estômato. E lembrem-se, gente, que nas provas os desenhos eles vêm em preto e branco. Então, você tem que realmente memorizar a forma disso, tá? Deixa eu voltar um slide aqui. Um estômato visto de cima, ele é assim, tá? Agora, se eu corto ele ao meio, se eu vejo ele na forma lateral, ele é assim. Então, aqui eu cortei o estômato ao meio. Então, aqui eu tenho uma célula guarda, outra célula guarda. Aqui são as células comuns, né, da epiderme. E olha aqui o ostíolo, o poro. Um estômato é formado, então, por duas células guardas, uma de frente para a outra, e entre eles existe um ostíolo. O estômato ele faz um movimento de fechadura e de abertura, de fechadura e de abertura. Quando ele está fechado, não tem como entrar nem sair gato da planta. Quando ele está aberto, ele permite a transpiração e a entrada de gases, certo? E lembrem-se que ele tem cloroplastos, ó, dentro. Logo, ele faz fotossíntese. Ok? Maravilhoso, né? Adiante. E o último anexo epidérmico que nós vamos ver hoje são os hidatódios. Olha aqui, ó, hidatódios. Os hidatódios, gente, são poros também que aparecem assim, ó, na pontinha das folhas. E a função é eliminação de água líquida. Não confunda hidatódios com estômatos. Estômatos eliminam vapor de água, água no estado gasoso. Hidatódios eliminam água no estado líquido, tanto que eu consigo ver gotas, olha, tá? Gotas de água. Na microscopia, ele é uma estrutura assim, ó, tá? Aqui eu tenho um pedacinho de folha onde tem um hidatódio, a epiderme da folha, o parênquima, e aqui eu tenho, ó, terminações do xilema. Esse xilema, ele termina aqui e ele vai mandar água para cá. Aqui é o poro do hidatódio. Aqui, ó, tudo que tá em roxinho é o hidatódio,
certo? Então, a água chega pelo xilema na pontinha da folha e essa água é mandada embora e ela sai pelo poro do hidatóide. Quando ela tá saindo, eu vejo assim, ó, as gotinhas de água, tá bom? Turma, quando que uma planta, ela vai eliminar água líquida assim? Quando o solo e a atmosfera estiverem saturados com água, ou seja, quando chove muito, que o solo já está encharcado, que o ar está extremamente úmido, quando não falta água, quando há excesso de água, é que a planta pode jogar água fora. Então, você vai ver essas gotinhas na pontinha das plantas somente aqui no verão, que é um tempo que chove muito e que fica muito úmido, tá? Porque, em geral, planta não pode jogar água fora, porque ela precisa de água para fazer fotossíntese, tá? Ok? Então, vamos adiante. Vamos falar agora do suber, né? O suber, que também é a casca da árvore. O suber, gente, ele é um tecido que se desenvolve na planta quando a planta está um pouco mais velha, porque ele é substituído pela epiderme. E o suber, ele é formado por várias camadas de células. Então, essa aqui, ó. Várias camadas de células. E ele é um tecido morto, tá? Ele é a casca da árvore. Ele é um tecido morto. Eu encontro o suber no caule e na raiz. Então, todas essas imagens aqui, ó, são imagens de suber, de casca de árvore. Olha como ele pode ser grosso, indicando que ele tem várias camadas de célula. Olha como ele pode... Aí tem aparência de grosso também, ou de mais lisinho, e ele pode se desprender, olha, do caule e cair no chão, tá? É muito comum também algumas cascas se desprenderem e caírem no chão. A pitangueira faz isso, a goiabeira faz isso, o eucalipto faz isso. Isso é comum para algumas plantas. Então, o suber é a casca, ele é um tecido morto, as células são mortas. Lembre-se, por quê? Porque o suber, ele sofre impregnação de suberina, que é uma substância que ajuda a matar a célula na maturidade. A função dele, proteção, gente. Ele está em contato com o meio ambiente, certo? Para as plantas do cerrado, o suber ele é grosso. Lembrem-se, plantas do cerrado têm casca grossa, tem o suber grosso. Para quê, Cris? Para resistirem ao fogo, porque o cerrado é um bioma que naturalmente pega fogo. As plantas do cerrado têm adaptações ao fogo. Uma dessas adaptações é um suber muito grosso, tá? Uma casca muito grossa. Adiante. O suber, gente, ele é popularmente conhecido como cortiça. A cortiça é aquele material que se faz a rolha da garrafa de vinho. Então, isso aqui, ó, essas rolhas, o que elas são? Elas são casca de árvores. É o que nós chamamos de suber. E olha que bonito aqui na figura A. É uma planta onde eles estão retirando o suber. Olha a grossura desse suber. E esse suber aqui é a cortiça. Então, eles retiram assim essa casca da árvore e fabricam a cortiça com essa casca, com o suber. Cris, a planta morre? Gente, não morre, tá? Quem é que produz o suber? Você se lembra? É um meristema secundário chamado felogênio. Então, se eu retiro o suber, o felogênio continua aqui. Aí ele produz um novo suber. Interessante? Muito interessante. Ok? Adiante. O suber, ele possui uma estrutura chamada de lenticela. Então, observe aqui, eu tenho um caule, tá? E nesse caule, eu tenho uns pontinhos aqui, ó, chamados de lenticelas. Quando eu aumento, eu vejo essa estrutura aqui, ó. A lenticela, gente, ela é como se fosse um poro, cuja função também é trocas gasosas. Se eu olho na microscopia, olha o que eu tenho aqui. O felogênio, que é o meristema secundário, ele produz a feloderme para dentro e o suber para fora. E dentro do suber existem uns poros, olha, uns buraquinhos chamados de lenticelas. Qual é a função dessa lenticela? Fazer troca gasosa. Entra oxigênio por aqui, ó, e vai aerando o caule. Interessante? Muito interessante. Como é que isso seria na macroscopia? Olha aqui. Estão vendo esses pontinhos aqui? No caule dessa árvore, são as lenticelas, são estruturas que estão fazendo trocas gasosas com o ambiente. Ok? Certinho?
Interessante? Muito interessante. Adiante. Terminamos, gente, o tecido de revestimento. Vamos ver o de sustentação. Porém, eu vou dividir o vídeo em dois, tá bom? Abraço e até a próxima aula. Tchau!